Nós vamos hoje falar um pouco mais sobre as bênçãos que a gente adquire obedecendo a Deus. Só que hoje eu vou entrar um pouquinho mais em algumas áreas que são muito sérias e muito importantes no que diz respeito à nossa vida com Deus e à nossa oração, a maneira como nós enfrentamos os nossos problemas. Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos perguntas. Nós somos seres humanos, passamos por dificuldades. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus em Marcos, capítulo 11. Vamos primeiro ler esses versos 12, 13 e 14, depois vamos pular para o outro verso. Então vamos lá. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Falando de Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Presta atenção nesse texto, certo? O que acontece aqui? Obviamente, os frutos vêm na época da estação de frutos. Mas quando a figueira, lá naquela região, ela tem folhas, você conseguia encontrar alguns frutinhos. Só que essa não tinha nenhum fruto. E Jesus, por essa razão e por outras razões, que não é o nosso estudo de hoje, ele amaldiçoou a figueira. Tudo bem? Verso 20: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Bênção, né? O que isso tem a ver comigo e com você? Essa é a grande pergunta. Como que a gente aplica esse texto ao nosso viver diário? Vamos fazer primeiro uma fundamentação. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa questão da palavra de Deus e o Deus da palavra. Quando a gente olha em João capítulo 1, versículo 1, diz lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é um texto extremamente importante, né, e que fala a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio era o verbo, enarre en hologos. O logos você já está vendo aqui, né? Eu pus em grego, não é para ficar ensinando grego, até porque eu não consigo ensinar nada, mas é para a gente ter a consciência das coisas. Essa última frase, e o verbo era Deus, é essa frase que você está lendo em grego aí, theos en hologos. O logos, a palavra, o verbo, como a gente traduz, né, ou como foi traduzido, a gente não traduz, mas como foi traduzido, é o Senhor. Então, de quem que ele está falando? De Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Aqui nós temos a divindade do verbo, ele é Deus, nós temos a eternidade do verbo, porque diz o princípio, e o princípio não é o princípio da criação, é antes de todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aí vem a criação. É a eternidade do verbo, antes de toda a criação, e a distinção e união com Deus, a sua natureza trinitária, que a gente vê isso nas Escrituras. Mas o que eu quero enfatizar aqui? Eu quero enfatizar o fato de que Jesus na Bíblia é chamado de a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus.
Nós não estamos dizendo que Jesus é a Bíblia, nós estamos dizendo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem a força da criação, e no começo de todas as coisas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus, ela desafia todas as coisas. Quando Jesus curava alguém, muitas vezes Jesus dizia, sai daqui demônio, ou levanta, ou abre os olhos, surdo, ouve, etc. A palavra de Jesus tem poder, esse é o Logos de Deus. Jesus é a palavra. Veja que interessante, essa mesma frase em grego, quer dizer, não a mesma frase, mas as mesmas palavras dessa frase em grego aparecem em Apocalipse 19, 11 a 13. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama a Palavra de Deus. Essa Palavra de Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tem um poder incrível. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, você pode ler comigo em voz alta? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem é que opera os seus milagres? É o Senhor. Não somos nós, é o Senhor. Mas o fato de Jesus ser chamado a palavra de Deus aqui tem um poder incrível para a gente entender na sequência. Em João 14, vamos ler juntos? Respondeu Jesus: guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Guardar significa obedecer. Jesus está dizendo, se você me ama, você me obedece. Você guarda os meus mandamentos, você guarda a minha palavra. A gente tem visto bastante sobre isso. Lembra lá no Salmo 19 que diz, a palavra do Senhor, né, é perfeita. Refrigera a alma, a palavra de Deus, né? Tem um salmo que diz, ele envia a sua palavra à terra e a sua, ele envia a sua voz à terra, alguma coisa assim, e a sua palavra corre livremente. Ou seja, Deus fala. Quem iniciou esse processo foi Deus. Quem iniciou todas as coisas foi Deus. Quem iniciou a criação foi Deus. Quem é que criou todas as coisas? Foi Deus. Quem criou a humanidade? Foi Deus. Quem criou o homem e a mulher? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi Deus. Iniciou com Deus. Depois da queda de Adão e Eva, vem a voz de Deus para trazer saúde para aquele povo, né? Depois vem a corrupção, vem Noé, com a palavra de Deus, é Deus dizendo, foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem disse, haverá um dilúvio, entra na arca, faz uma arca, entra na arca, você, sua família, etc. Sempre é assim, vem de Deus a palavra. Eu quero que você guarde isso. Eu estou construindo aqui um argumento importante para a gente. Segundo lugar, vamos ver na Bíblia alguns exemplos da ação ousada após a oração, ou seja, a ousadia que nasce do relacionamento com Deus. Então, por exemplo, em Êxodo 14, 15, você se lembra quando Moisés está liderando o povo e eles chegam na beira do Mar Vermelho e o povo diz, Moisés, e agora? Os egípcios estão aqui atrás, na frente tem o mar, o que a gente faz? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui? Não tinha cemitério suficiente no Egito para a gente morrer? Tinha que morrer aqui no deserto? Esse é o papo não é fácil liderar um povo, né? As pessoas sempre se acham isso, acham que sabem tudo. Mas Deus tinha feito isso.
Quando então Moisés ouve tudo isso, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, e olha a frase que Deus usa para Moisés: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ué, mas a gente não tem que orar, gente? A gente não tem que orar? Aqui a gente começa a aprender algumas coisas, que é o seguinte: eu oro sempre a Deus. Moisés tinha orado a Deus, tinha falado com Deus, é de Deus que vem o poder, é a palavra de Deus que acontece, é a palavra de Deus que cria, a palavra de Deus que se manifesta. No entanto, Deus deu a nós a liberdade e o direito de usar essa palavra. Quando Deus diz, por que clamas a mim, eu tenho certeza que Deus não está dizendo que você não deve fazer oração. O que Deus está dizendo é, você tem que ter ousadia para usar o que eu já falei que ia acontecer. Eu disse que vocês iriam passar, né, do outro lado, ou seja, vocês iriam chegar na terra prometida. Eu falei que isso ia acontecer. Quantas vezes Deus fala com a gente algo nas Escrituras, ou fala no nosso coração, e a gente fica temeroso, a gente fica com vergonha, a gente não usa, ainda mais hoje, em que nós estamos vivendo uma época em que o diabo entrou forte para tirar a palavra das pessoas, porque tudo que as pessoas falam é julgado, vai para a internet, é cancelado. Imagina esse monte de palavra que a gente nem sabia que existia, hoje existe. E as pessoas têm medo. Então, mas pastor, o que você está querendo dizer? Espera um pouco que eu vou chegar lá. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. O que Deus falou para Moisés fazer? O bordão é aquela vara que ele tinha na mão, certo? Pega esse bordão que está na tua mão e divide o mar. Gente, eu estou ouvindo certo o que está escrito aqui? Não. Deus mandou Moisés abrir o mar. Por que Deus não falou, e você levanta a mão que eu vou abrir o mar? Por que ele falou isso? E você divide o mar. Eu creio que Deus está ensinando aqui sobre a ousadia do cristão. Nós somos muito pequenininhos, muito acovardados, muito tímidos. Então a gente ora e diz assim, Senhor, olha o problema lá. Senhor, olha a dificuldade lá. Senhor, olha o inimigo chegando. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, o senhor não está vendo? Senhor, e aí fica brigando com Deus. Enquanto que Deus já tinha mandado você fazer alguma coisa pelas Escrituras Sagradas, você tinha que fazer. Continuando. Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ousadia. Outro texto. Você se lembra de Davi? Davi não era para estar na guerra. Davi estava cuidando das ovelhas enquanto seus irmãos estavam na guerra. O pai chama Davi e diz, filho, leva essa comida para os seus irmãos. Eles devem estar cansados, etc. Leva esse queijo, essas coisas aqui, para os seus irmãos. E ele foi para lá. A hora que ele chega lá, tinha uma pausa na guerra, não tinha guerra. É gozado falar isso, né? Não tinha guerra, né? Ou seja, tinham o povo de Israel aqui e os filisteus lá. E aí os caras aqui parados, e o outro lá parado, olhando para a cara do outro. Aí Davi falou, o que está acontecendo, pessoal? Não, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eles decidiram fazer um desafio. Eles disseram o seguinte, para evitar uma guerra, praticidade, né? Para evitar uma guerra, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui o nosso guerreiro, arruma um guerreiro de vocês, e os dois guerreiam, faz um MMA aqui, né? E quem ganhar, ganhou a guerra. Olha que simples, beleza. Aí Davi falou assim, e quem vai guerrear? Ninguém está se prontificando para guerrear, para lutar. Por quê? Porque a hora que apareceu Golias, o texto bíblico fala do tamanho de Golias. Gente, você já viu um homem grande? Aqui em Curitiba tem muitos. Uma vez eu fui num jantar que eu fiquei assim, e aí, fulano, tudo bem? E você, como é que vai? Tá bom? É tudo alemão, né? Sem falar mal dos alemães, mas para dizer, são grandes, são fortes, são altos, né? Agora,
aquele homem que você viu que é mais alto, bota mais gente em cima dele. É o tamanho do Golias. Golias era um gigante. Mas ele não era só gigante porque ele era alto, ele era gigante porque ele era forte. Ele era forte significava que ele não ia trazer uma espada do tamanho de uma espada que eu conseguiria carregar. Ele vai carregar uma espada do tamanho que ele consegue carregar. A espada dele é grande, a lança dele é grande, o escudo dele é grande, tudo é grande naquele homem. Quando o povo de Israel olhou para aquilo, falou: não dá. Quem vai, gente? Eu estou culpado. E Davi falou assim: mas e aí, gente? E alguém falou assim: e o rei lembra? Quem era o rei? Você se lembra que Saul era mais alto do que o povo do ombro para cima? O homem maior, o mais alto que tinha em Israel, chamava-se Saul. Era o rei. Mas o rei não... O rei falou o seguinte: que quem vencer vai casar com a filha dele. Já deu um prêmio grande, né? Vai casar com a filha dele e a família do vencedor vai ficar sem pagar impostos. Gente, olha que coisa incrível, né? Imagina hoje, né? Falar para uma pessoa assim: você não vai pagar imposto mais, a sua família vai morrer sem pagar imposto, né? Que alegria. Davi ouviu aqui. E aí Davi ficou andando no meio do povo, os irmãos dele chegaram para ele e falaram: o que você veio fazer aqui? Deram uma bronca no Davi. Mas Davi não ligou para a bronca dos irmãos. Presta atenção que eu estou te falando. Ele não ligou para a bronca dos irmãos. Ele não ligou para o fato de que aquele pessoal do exército de Israel estava se acovardando. Ele disse assim, várias vezes você vê isso no texto: o que é que o rei vai dar para quem vencer? Eles repetiam. Aí ele ia para um outro canto: o que é que o rei vai dar para aquele que vencer? Ele saía dali: o que é que o rei vai dar para aquele que vencer? O que Davi estava fazendo? Na nossa linguagem espiritual aqui, o que Davi estava fazendo? Ele estava enchendo o coração de fé. Ele estava pegando as promessas e personificando a promessa. Essa promessa é para mim. Percebeu que tudo começa com a palavra? O que é que o rei vai dar? Qual é o prêmio? Qual é a promessa? A promessa é essa. No momento em que ele abraça a promessa, ele diz: eu vou. Contaram para o rei. O rei chega e diz assim: mas quem é esse cara? Ele é do exército? Não é do exército, é irmão, né? O menino é pastor de ovelha. Ele olhou para o menino, imagina que ele era alto, né? Saul. Ele olhou para o rapaz e falou assim: mas escuta, como é que é esse negócio, meu jovem? Você já lutou? Ele disse: eu lutei com um urso, com um leão, protegendo as ovelhinhas. Então tá, já que você quer ir, eu vou dar a minha armadura para você. Mas não cabe, a armadura de Saul era muito grande. Ele falou: não quero armadura nenhuma. Ele vai na beira do rio, pega 5 pedrinhas, coloca ali no seu, como é que fala isso, gente? Alforge, mas aqui no Brasil como é que se chama? Borná. Ele pôs no bolso, vamos falar de bolso agora, porque a pochete, pôs na pochete 5 pedrinhas e disse o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu, porque a hora que o Golias viu aquele menino chegando, imagina Golias todo paramentado, armadura, não sei o quê, escudo, espada, lança, não sei o quê, capacete, né? Imagina aquele gigante todo vestido. Chega um menino, com estilingue na mão. Vamos falar de estilingue, né? Não era estilingue, era aquela funda, né? E ele olhou para o Davi e disse o seguinte: escuta, você está pensando que eu sou passarinho? O que você veio fazer aqui, moleque? Davi, porém, disse ao filisteu, eu quero que você leia comigo isso, juntos: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Percebeu a ousadia? Quando você personifica, você abraça, você engole as promessas do Senhor, aquela promessa é sua, é para você. Você se enche de fé e você se enche de ousadia. Agora, ele não chegou lá na frente do Golias e disse assim: Senhor, talvez tenha orado, mas eu estou usando o texto. Ele não chegou para Deus e disse: Senhor, derruba esse homem. Senhor, manda um raio que caia, parta ele em dois. Senhor, manda os teus anjos para destruir e arrancar a cabeça desse homem. Não. Ele deve ter orado, mas ele disse: você afrontou o meu Deus. E eu estou com o coração cheio de Deus. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de você, e eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Percebeu? Quantas vezes a gente tem feito isso? Eu estou aqui, eu vou lutar. E a história nós sabemos. Ele pega a pedrinha, bota na funda, encrava na cabeça do gigante, o gigante cai, ele corta a cabeça do gigante, levanta a cabeça do gigante na frente de todo mundo. E ele não era soldado. Quando a palavra de Deus enche o seu coração de fé, você começa a ter ousadia para usar essa palavra. Ezequiel capítulo 37, versos 3 a 6, a Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão e ele viu um vale de ossos secos. O texto bíblico diz sequíssimos. Então você imagina assim um vale, como se fosse um cemitério, cheio de ossos espalhados. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Olha a pergunta de Deus. Poderão reviver esses ossos? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Essa é a nossa posição de segurança. E eu não vou falar bobagem. Essa é a posição de segurança. Eu vou ficar na minha. Senhor, o Senhor sabe. Se o Senhor fizer para mim, tá bom. Estou na benção. Mas Deus disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero que você se coloque no lugar de Ezequiel, ouvindo essa palavra, ainda que fosse uma visão, mas era uma visão tão real, porque ele disse: o Senhor me pôs no meio do vale de ossos secos. Quando Deus diz, fale para os ossos, ele não disse, ore a mim para que eu faça um milagre. Ele disse, fala com os ossos. Gente, todos nós sabemos que osso não ouve. Certo? Todos nós sabemos que ossos não ouvem. Mas o que Deus está ensinando para ele? Deus está ensinando o seguinte, olha a continuação do texto. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Deus disse, eu vou fazer o milagre, mas você profetiza aos ossos que eu vou fazer o milagre. O que isso significa para nós? Terceiro, o ensino de Jesus e a sua prática ministerial sobre isso, sobre a fé e a palavra. Lucas 4, 38 e 39 diz que, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Você leu comigo? Assim é sim, assim é não. Você leu comigo? Sim?
favor, gente. Faz de conta que nós estamos aqui, todo mundo vivo. Os ossos não são ossos mais. O que está escrito aí? Que Jesus fez o quê? Como é que repreende a febre? Sai. Você já repreendeu a sua febre alguma vez? Você já repreendeu uma doença que você teve? Você já repreendeu uma gripe? Ah, não, pastor, eu oro a Deus e digo, Senhor, me cura. O texto não está dizendo diferente do que eu estou falando desde o começo. A palavra da fé, ousada, muito obrigado, ousada, faz com que a gente fale com a febre, fale com os ossos. Mas isso não quer dizer que eu vou curar nada, não é o poder da palavra positiva aqui. Não é o pensamento positivo. Estão entendendo onde é que eu quero chegar, queridos? Jesus ensinou para a gente como é que as coisas devem acontecer, fazendo. Em João, no Evangelho de João, diz que se todas as coisas que Jesus fez e ensinou fossem escritas, não caberia em todos os livros do mundo. Mas o que ficou escrito é para o nosso ensino, é para edificar a gente, é para ensinar a gente. Da mesma maneira, quando Jesus foi ser batizado, João Batista disse, eu deveria ser batizado por ti, por que tu vens a mim? Ele diz, basta que seja assim para que se cumpra a justiça. E João Batista falou, então eu batizo. Só que o batismo é sinal de arrependimento. Jesus precisava se arrepender, ele tinha pecado? Não, mas por que ele foi batizado? Para que se cumprisse a justiça, ou seja, para que a vontade de Deus se estabelecesse na minha e na sua vida, como exemplo de fé, como exemplo do que deve acontecer. Quando Jesus nasceu, antes de nascer, Maria, aquela jovem Maria, recebeu a visita de um anjo e o anjo disse a ela, você vai ter um filho. Ela disse, mas como é que eu vou ter um filho? Eu nunca tive relação com homem algum. Diz, não, virá sobre ti o Espírito Santo. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Virá sobre ti o Espírito Santo. Sabe como é que a gente se converte a Cristo? Sabe como a gente se converte a Cristo? Vem sobre nós o Espírito Santo e nos convence. E aí depois o que eu preciso fazer? O que Jesus fez, foi batizado. O batismo é a representação visível da graça do Espírito Santo que vem sobre nós. Quem opera a salvação é o Espírito Santo, é claro. Mas uma vez que o meu coração é transformado por Cristo, eu passo a seguir ao Cristo vivo, eu devo fazer o que Jesus fez, ir para a água. É o meu testemunho visível, o meu testemunho público da presença do Espírito Santo dentro de mim. Da mesma maneira, tudo que Jesus fez e ensinou, fez para nos ensinar. Sempre tem um ensino por detrás daquilo que Jesus fez e daquilo que está escrito nas Escrituras. Entenda isso. Muita coisa que Jesus fez a gente não sabe, mas aquilo que está escrito é para nós. João 11, 43 e 44. Vocês se lembram que um amigo de Jesus chamado Lázaro havia morrido. E quando ele morre, a Bíblia diz que quando Jesus recebe a notícia, ele não vai imediatamente. Ele fez de propósito. Por quê? Porque o homem tinha que estar bem morto. E aí ele vai. E aí ele conversa com Marta, conversa com Maria, e as duas ali, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, etc. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê? E tendo dito isto, clamou em alta voz. Tendo dito isso significa, ele pediu para tirarem a pedra do túmulo. Lázaro, vem para fora. É o osso seco, gente. Você já falou com o defunto? Já foi em velório, não? As pessoas falam com o defunto, mas o defunto não ouve.
Tem certeza disso, ele não ouve. Então, se você quiser pedir perdão para alguém, peça enquanto a pessoa está viva. Não adianta fazer escândalo em velório. Pular em cima do defunto, eu já vi isso. Ministério pastoral é assim, você vai em velório. Morrendo de vontade de descansar, e alguém fala assim, pastor, morreu alguém, você pode fazer? E às vezes a pessoa te chama para uma pessoa que você não conhece, o defunto. Você não sabe quem é. É amigo do amigo. Mas a gente vai, em nome de Jesus, falar uma palavra de bênção, uma palavra de esperança. E eu já cheguei em velório que a pessoa ficou endemoniada no velório. Pulava no caixão, desesperada, não sei o quê. Então pode ter certeza que a pessoa que está morta, ela não ouve. Mas Jesus falou com quem? Com o morto. Aí você vai dizer, mas pastor, é Jesus, né? Eu não vou fazer isso. Entenda o princípio por detrás. O que a morte significa para nós? A total impossibilidade da vida, certo? Gente, morreu, acabou. Morreu. Acabou o que eu quero dizer assim, está morto. E para nós é impossível levantar um morto. Deus pode, mas para nós é impossível levantar um morto, senão não morria ninguém. A gente só deixava morrer gente ruim. Né? Você vai no velório e olha, esse pode ficar aí, quietinho. Né? Não, ninguém morreria. Nem gente ruim morreria, porque sempre uma pessoa tem uma mãe. Tem uma mãe. Estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus chamou o morto para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, que era assim que eles colocavam a pessoa lá na caverninha lá, né? Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aí você vai dizer, pastor, foi Jesus quem fez? Foi. É verdade. Eu não consigo fazer. Mas qual é o princípio aqui? O princípio é que o impossível é coisa de Deus. Mas eu tenho que me posicionar em oração e com ousadia contra o impossível. Estão colocando assim no coração? Tem mais coisa ainda. Vamos lá? Mateus 14, 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro e disse, ok, o que está acontecendo aqui? Jesus falou para os discípulos, vão na frente. Eles pegam um barquinho e vão na frente. Alta madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos pensaram que fosse um fantasma. É interessante isso, né? As pessoas acreditam mais em fantasma do que em Jesus. Ninguém parou e falou assim, mas parece Jesus, né? Não, é um fantasma, todo mundo com medo. E Jesus andando, chegou perto do barco, eles viram que era Jesus. Quando viram que era Jesus, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que Pedro pediu? O que Pedro pediu? Eu sei que é para andar em cima da água, mas o que significa andar em cima da água para nós, seres humanos? Ele pediu um impossível para Jesus. Se é o Senhor, me manda andar sobre as águas. O que Jesus falou? Bem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí depois a gente já conhece a história, que ele começou a ficar preocupado ali, começou a ter vento e onda e não sei o quê. Ai, meu Senhor, me salve! Afundou. Enquanto você está usando a fé, é interessante, você vence o impossível, mas quando você olha para as circunstâncias, trava. Ok, pastor, onde é que você quer chegar que até agora eu não entendi? Você lembra o texto que a gente leu no começo? Não foi Marcos capítulo 11? Quando Jesus secou a figueira, o que Jesus fez? Foi assim? Não, o que ele fez? Nunca mais nasça fruto de ti. Foi embora.
Quando os discípulos viram na volta do caminho, eles viram: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus disse: tem fé em Deus, tenham fé em Deus, tenham de fé em Deus. Porque se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, isso vai acontecer. Ok, foi isso aqui que ele disse. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, alguém, está falando aqui é o pastor, não? Vou dormir, ninguém responde. Qualquer pessoa que creia. Ele diz: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. O que essa frase significa, não duvidar no coração? Fé. Mas é fé em mim? Eu tenho poder? Eu vou dizer para o monte: monte, levanta e sai voando por aí? Não. Eu creio no meu Deus que pode fazer isso. Eu creio no meu Deus que tem poder para fazer isso. Mas o Senhor não falou: qualquer que pedir para mim, levanta essa montanha. Ele disse: qualquer que disser a esse monte. Esse texto sempre me intrigou. Por quê? Por que Jesus falou para eu falar com a montanha? Gente, o princípio é o mesmo que você está vendo desde o começo da pregação de hoje. Fé, ousadia, fé, ousadia, fé, ousadia. O poder não é meu, eu não sou o dono da história, é o meu Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas eu tenho que ter ousadia para dizer para o impossível: sai daqui. Para dizer para o osso seco: Deus vai trazer vida para você. Para dizer para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Eu tenho que ter ousadia para fazer isso. E a minha ousadia não caracteriza que o poder esteja em mim, mas caracteriza que eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer esse milagre. Mateus 17, 18 a 20. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Ponto. Aí vem os bastidores. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus está brincando com a gente, ou ele está dizendo alguma coisa que a gente ainda não aprendeu a usar? Ele não brinca conosco. Ele está nos ensinando um princípio importante. Agora eu quero fazer um parênteses. Isso não tem a ver com aquelas frases que muitos pregadores ensinam, que você tem que reivindicar de Deus, que você tem que ordenar as coisas, que você isso, que você aquilo, que Deus vai fazer o que você manda. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a expressão ousada da fé contra aquilo que é uma montanha. Que montanha você tem na sua vida? Que montanha você tem na sua vida? Eu me lembro uma vez, uma senhora terminou a escola dominical, não foi aqui, faz vários anos. Terminou a escola dominical, veio uma senhora conversar comigo. E ela falou do marido, não sei o quê, e que o marido era isso, que era aquilo, aquelas coisas de reclamação de... Eu falei: ele precisa vir à igreja. Ah, ele não vem. Ele não vem, pastor. E eu me lembro que eu orei assim, Senhor, eu fiz assim, gente, foi instintivo, eu não planejei isso, e nem estou dizendo que é essa a maneira correta de orar, mas lembra que a Bíblia diz que quando eu não sei orar como convém, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis? É como se Deus traduzisse aquilo que eu falo. Você pede para uma criancinha que está aprendendo a falar, que nasceu num lar cristão, que ouve o pai e a mãe orando, ouve o pai e a mãe orando, o pai e a mãe orando, o pai e a mãe orando, chega uma hora que você fala assim para a criança: agora é você que vai fazer oração. A criança fala assim:
A gente acha a coisa mais linda do mundo, tira foto, né, vídeo, manda para a família toda, mas na verdade o que ela fez? Ela fez algo que só Deus entende, porque o Espírito Santo traduz aquela oração. Aí você vai dizer, mas é uma criança, não sabe nada. Você que não sabe nada. Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não entra no reino de Deus. São os princípios de Deus, são diferentes dos nossos. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem e os discípulos falaram, por que nós não conseguimos? Ele disse, porque vocês não creem. Porque se vocês crescem, vocês chegariam para aquele demônio e diriam, sai. Esse negócio de conversar com o demônio é invenção de certas igrejas. De onde você veio? Quem é você? RG, SIC, tipo de sangue. Esse bate-papo, essa coisa, isso não existe na Bíblia. A única vez que Jesus falou com o demônio foi, qual é teu nome? Legião, então sai. Porque ele estava nos ensinando que às vezes não é um demônio só, são muitos. Tanto é que entraram numa manada de porcos e os porcos se suicidaram. Você tem que ouvir as Escrituras, você tem que converter a sua mente para ler a Bíblia. Porque senão você fica pensando que a Bíblia é simplesmente uma aplicação da lógica humana, e não tem lógica humana nisso aqui. Jesus diz, por causa da falta de fé de vocês, o que vocês precisam? Olha lá, por causa da falta de fé, Jesus diz, vocês não conseguiram, mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão falar com o monte, vocês vão dizer para o monte, sai daqui, o monte é um demônio, o monte é uma doença, o monte é uma dificuldade financeira que seja, mas você vai orar em nome de Jesus. E aquele dia, naquela escola dominical, quando aquela mulher falou comigo, a minha oração foi, Senhor, por favor, o que eu vou te pedir aqui é do jeito que eu acredito. Pega um anjo, põe do lado direito desse homem, outro anjo põe do lado esquerdo desse homem e traz esse homem no culto da noite. O que aconteceu? O homem veio no culto da noite, se converteu, se tornou discípulo de Jesus. Ai, pastor, mas foi esse tipo de oração, agora eu só vou fazer essa oração. É um anjo à direita e outro à esquerda. O que eu quero dizer para você é que a fé faz com que a gente diga as coisas para o Senhor, mas ao mesmo tempo, eu não vou falar com o anjo, porque eu não posso falar com o anjo, eu não posso dar ordem para o anjo, eu falo com Deus, mas eu posso dar ordem para que a incredulidade vá embora. Quando Paulo ouviu a mensagem de Jesus para evangelizar, o Senhor disse para ele, envio-te para lhes abrires os olhos. Como é que se abre o olho de uma pessoa? Se você não tiver fé e não fizer aquelas declarações de ossos secos ouvir a voz de Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida, não acontece. Mas não é que não acontece porque Deus não quer, não acontece porque você não está obedecendo a Deus. Lembra que o tema da nossa mensagem é a quarta mensagem que eu prego sobre obediência a Deus. Obedeça o que a Bíblia diz. A fé anda junto com a palavra falada. 2 Coríntios 4,13 diz, leia comigo por favor, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Por que a boca tem esse poder? Da onde vem isso? Porque o Senhor falou que é assim. Romanos capítulo 10, verso 8 a 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, a palavra, presta atenção. Primeiro slide que eu pus lá é Jesus é a palavra, lembra disso? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem é que opera a salvação na vida de uma pessoa? Jesus. É Deus quem faz o milagre. Mas o que eu devo fazer? Confessar com a boca. E na ordem que o apóstolo Paulo ensinou para a gente, vem primeiro a boca, depois o coração. Você precisa dizer as coisas. Por isso que a gente diz para o cristão, cuidado com o que sai da tua boca, cuidado com o que você tem falado, cuidado como você se expressa, cuidado com o que... Por quê? Porque tem poder na palavra, para bem e para o mal. Esses pais perdidos, que olham para os filhos e dizem, você não vai dar nada na vida, moleque. Você, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu fui engravidar de você. Esse tipo de palavra tem o poder daquilo que está dizendo. Vai destruir pessoas, vai matar relacionamentos, vai desenvolver na vida dessa pessoa um trauma tão grande que é trauma de morte. Eu estava aconselhando um homem de na época ele tinha mais de 40 anos, eu tinha uns 30 e pouco, e ele disse o seguinte para mim, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 6 anos de idade, e o meu pai, eu estava dentro do carro dele, e o meu pai disse isso, falando coisas ruins a respeito dele. E esse homem teve uma dificuldade enorme na vida de se dar bem, um cara inteligente, culto, um cara que chegou a ganhar um bom dinheiro, um cara que tinha, depois se converteu, mas não conseguia dar nada na vida. A palavra da destruição estava lá. E sabe o que a gente tem que fazer quando ora para uma pessoa como essa? A gente tem que amaldiçoar a maldição. Ai, pastor, mas, pastor, por favor, pastor, olha o que você está pregando. Ok. Pensa comigo. Jesus disse assim, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Quem é que falou essas palavras? Quem é Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus disse, é assim que as coisas funcionam no reino espiritual, você só tem que aprender que é assim. Repito, o poder não está em mim. Não é o poder da palavra positiva, não é o poder do pensamento positivo, não é o desejo, não é jogar para o universo. Cuidado com essas bobagens que tem por aí. Mas é fazer coisas que a minha lógica não compreende, o meu entendimento não entende, mas Deus mandou. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus estava ensinando, a multidão foi até a praia, chegou na praia, ele viu um barquinho, entrou dentro do barquinho e disse, vamos para cima, vamos mais para frente. E foram para frente, ele pregou. Pregou. Presta atenção, pregou. Pregou. Palavra de Deus, né? Jesus, a própria palavra de Deus, ministrando força e vida, né? Bênção e graça. Aí ele olha para Pedro, que era o dono do barco, e diz, vamos pescar. Pedro disse, Senhor, passamos a noite inteira tentando pescar e não pescamos nenhum peixe. Mas, sobre a tua palavra, lançaremos as redes. Joga do lado direito do barco. Ele jogou a rede, quase afundou o barco de tanto peixe. Lembra disso? Senhor, a minha lógica diz assim, não tem peixe. Os peixes estão em algum lugar, estão escondidos. Deve ser o frio, deve ser não sei o quê, deve ser o vento da noite que passou. Nós ficamos a noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e joga a rede, puxa a rede, e joga a rede, puxa a rede, e a rede vai sujando.
Por isso que eles lavam as redes depois. Vai sujando, vai ficando ruim aquele negócio. Aí eles falam, não vai dar, vamos embora para casa. A hora que eles vão embora para casa, eles se deparam com quem na praia? Jesus. E Jesus diz, eu quero entrar nesse barquinho. Entra no barquinho, fala, vamos um pouquinho para frente, para dar aí todo mundo ouvir. E aí Jesus prega. Entenda, primeiro vem a palavra. A palavra gera o que no coração? Fé. Você age, o milagre acontece. Eu não vou perguntar se faz sentido o que eu estou falando, porque não faz sentido. Porque isso não é humano. Essa é a questão. Não é humano. É divino. E se Jesus mandou a gente fazer, por que a gente não faz? Pastor, como é que eu oro então? Pega a sua montanha, olhe para a montanha e faça aquela oração em nome do Senhor Jesus. Tiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra desse texto? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O texto não está dizendo, sujeitai-vos a Deus e peça para Deus resistir ao diabo. Está escrito assim? Não. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Eu falo com o diabo. Eu dou a ordem para o diabo. Mas o milagre não vem de mim, vem do meu Deus, porque eu estou submisso a Ele. Por isso que o texto diz, se você crer. Se você crer. Verso 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Você já teve essa experiência de orar e dizer, já recebi, mas você não está vendo, e você só agradece. Já teve essa experiência? Esse é um milagre de Deus. Isso não é lógica humana, não tem nenhum ensino de lógica humana aqui. O que tem aqui é um milagre de Deus. Qual é a montanha que você está enfrentando? Ah, pastor, eu tenho uma montanha que é pessoas da minha família que eu gostaria que se convertessem. Comece a fazer essas declarações de fé. Está orando? Incredulidade vai embora da minha casa em nome de Jesus. Ai, pastor, estou me sentindo ignorante falando com incredulidade. Nunca vi a incredulidade. Faz o que Jesus mandou e fica quieto. Obedece ao Senhor, aprenda a obedecer. Ah, pastor, mas se eu orar, Deus não vai... Eu não estou dizendo que Deus não atende, gente. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas Ele mandou a gente fazer. Vamos pescar? Não dá, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lança a rede, pela fé. Eu estava olhando meu computador lá, eu tive que... Bom, não importa. E eu estava vendo alguns arquivos antigos, e aí tinha assim, sonho. De vez em quando eu tenho um sonho e eu escrevo sonho. E guardo o sonho, como a Bíblia diz. E aí eu li lá. Comecei a ler, falei, não, eu não lembro desse sonho, não lembro nada disso. E aí no final do que eu escrevi, eu pus uma frase embaixo assim, o que seria isso, Senhor? Seria uma nova igreja? Eu acho que, se não me engano, foi em 2018. E a nova igreja nasceu em 2023. Se demorar, espera, mas não deixa de crer. Entendeu isso? Essa foi uma palavra que Deus disse para Abacuque. Vai ler o livro de Abacuque. Ele disse, se tardar, espera, porque vem, vai acontecer, mas espera. Creia na salvação dos seus entes queridos. Creia nos milagres de Deus. Ah, a minha montanha é uma causa na justiça. Guerreie em nome de Jesus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em oração, em jejum, em clamor, em confiança em Deus. Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu já vou agradecer por essa, sei lá, esse negócio que precisa resolver. Certo? Entende o que eu quero dizer? Ai, pastor, eu fiz isso domingo e não aconteceu nada na segunda. Pressadinha.
Se demorar, espera. Mas não perca a sua fé. Amém, queridos? Vocês estão realmente crendo? Não? Alguns de vocês estão assim, tão esperançosos, o rostinho tão assim, aleluia. E outros estão assim. Confia. Confia no Senhor. Mas diga para o monte. Ore ao Senhor, submeta-se ao Senhor e dá ordem para o monte. Dá ordem para os demônios. Mas submeta-se ao Senhor, porque é dele que vem o milagre.